Quem tem glória aí, dá glória ao Senhor. Glória! Está aqui para receber a adoração de cada um. Irmãos, abram suas Bíblias, lá nos livros dos Atos dos Apóstolos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6, irmãos. Verso 8. Capítulo 6, verso 9. Enquanto os irmãos procuram, eu já gostaria de agradecer primeiramente ao meu Deus pela oportunidade de estar em tua casa, trazendo, ministrando a palavra do Senhor. E às vezes a gente se sente tão pequeno, mas o Senhor ele quer usar cada um de nós, meus irmãos. É só a gente dar a oportunidade para Deus nos usar, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém. Vou ler aqui rapidamente e agradecer também pelo convite. Que Deus muito abençoe. O nervosismo, irmão, faz a gente esquecer. Que Deus abençoe o corpo de obreiro da casa do Senhor. Muito obrigado. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler. Diz assim: Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros das chamadas sinagogas dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como províncias de Sicília e das Ásia. Esses homens começavam a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Amém, meus irmãos? Pode sentar, dando glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu estava pedindo uma palavra para Deus e Deus me trouxe até essa passagem. E fomos olhar, meus irmãos, para essa palavra e olhar para a igreja do Senhor que estava passando, a igreja sendo perseguida, mas também, irmãos, eu olho para a igreja crescendo em graça e também em obras. E, meus irmãos, se formos olhar esse texto, a palavra do Senhor vai dizer que eram tantas obras que precisavam fazer na casa do Senhor, que os discípulos teve que escolher pessoas para fazer essa obra. E a palavra nos conta, meus irmãos, que os apóstolos escolheram 10 homens. Aleluia. E dentro desses 10 homens estava Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, pronto para fazer a obra com alegria. E, meus irmãos, hoje é um culto dos jovens, um culto com os jovens, mas o Senhor me trouxe essa palavra diferente, sobre uma palavra sobre coragem para nós. E se formos olhar essa palavra, meus irmãos, as Escrituras vai dizer que eram tempos difíceis, mas tinha um povo ali que queria fazer a obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Independente, irmãos, das circunstâncias, o povo queria fazer a obra do Senhor, mesmo que eles tenham que morrer, que se sacrificar, a obra do Senhor estava sendo feita. Louvado seja Deus. E a palavra vai nos falar, meus irmãos, que Estevão, ele operava já grandes obras, né? E tinha bastante evidências ali do que ele fazia no meio do povo. Louvado seja Deus. Irmãos, quando Estevão estava fazendo a obra do Senhor, se levantou um grupo para questionar, para querer parar essa obra. Mas eu vejo aqui, irmãos, que o Senhor ele permite que coisas aconteçam com nós, para que a gente possa provar para Deus que somos capazes, para que possamos estar ali fazendo a obra do Senhor. O Senhor nos prova. E isso que é o mais interessante, irmãos, quando estamos sendo provados, e aí vemos que o Senhor está nos testando. A prova é um sinal que o Senhor está olhando para nós, meus irmãos. E uma coisa, meus irmãos, que eu tenho para mim, que eu tenho para mim, eu levo para a minha vida, meus irmãos, é muito melhor ser reconhecido por Deus do que ser reconhecido em toda a terra. É melhor que o Senhor nos olhe de lá de cima e nos dê graça,
do que as pessoas olharem e falar: olha ali, eu sou um grande homem de Deus. Eu prefiro que o Senhor me reconheça do que os irmãos me chamarem aqui para trazer uma mensagem e falar assim: ó, Gilson prega bem, porque eu sei que eu sou limitado, irmãos, mas eu prefiro que o Senhor me olhe de lá de cima. Louvado seja Deus. Irmãos, levantando essa discussão, não contente, porque Estevão ali, ele era uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo em tudo que fazia. E, irmãos, ele foi levado até o Sinédrio para ser interrogado. E essa discussão aqui de Estevão é a que mais me chamou a atenção, porque ele foi desde o princípio da Bíblia, irmãos, para mostrar para o povo aonde eles estavam errando. E ele trouxe a alusão desde lá de Abraão, quando Abraão saiu da terra de seus pais, quando Deus o chamou para fazer a obra, e veio trazendo desde a escravidão do povo do Egito, do povo hebreu, que foi castigado por 400 anos, foi castigado, e aí o Senhor permitiu que acontecesse isso. Se levantou o rei, e o rei, que não conhecia a obra de José, disse que teria que cortar esse povo, teria que parar um pouco, porque o povo estava crescendo, o povo era forte. E aí, irmãos, a palavra vai nos dizer aqui que Moisés é levantado para tirar o povo da escravidão. E aí Moisés vem, o Senhor fala com Moisés no Egito, e aí Moisés é usado para tirar o povo vê que o Senhor é com eles, o povo é arrancado de lá com mão forte. Só que aí, irmãos, no momento em que Moisés sobe para o monte para falar com o Senhor, a primeira coisa que o povo faz é adorar o bezerro, adorar Baal. E meus irmãos, olhando para nós, meus irmãos, quantas vezes não é assim conosco? E eu me coloco também nessa posição, irmãos. Quantas das vezes o Senhor, Ele nos prova algo, Ele mostra que Ele é conosco, nos tira de uma escravidão, e aí na primeira oportunidade, quando a gente tem que glorificar o nome do Senhor, a gente vai lá e erra, irmãos. A gente erra com o Senhor. Mas olha como a palavra do Senhor é fiel, meus irmãos. O Senhor falou: vai lá, Moisés, porque o povo está adorando a outro Deus. E aí Moisés desce. E os irmãos conhecem muito bem a palavra, e eu quero prosseguir com isso. A palavra vai dizer, irmãos, aqui que quando Estevão estava ministrando isso para aquele povo, a palavra vai dizer que hoje eles estavam enfurecidos. E eu vou até ler aqui, para que os irmãos possam acompanhar comigo. Louvado seja Deus. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de correção e de ouvidos. Vocês são igual aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Quando os profetas, seus antepassados, não perseguiram, quando os seus profetas antepassados não perseguiram e mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se torturaram, traidores e assassinos, se tornaram traidores e assassinos. Vocês que recebem a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedecem. Ouvindo isso, meus irmãos, a palavra vai dizer que os corações deles se encheram de raiva. E a lei diz que quando você blasfema naquela época contra Deus, o castigo era ser apedrejado.
E a palavra vai dizer que, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, medita um pouco comigo na palavra de Deus. Aqui estamos diante de um homem que está disposto a sacrificar tudo pelo Senhor. E o que é mais importante para nós, meus irmãos? O que estamos apegados, tanto aqui na terra, em bens materiais, em família, em terreno, em valores? O que estamos apegados, meus irmãos? E aí a palavra vai dizer que ele estava disposto ali a sacrificar tudo. Ele olha para o céu e vê os céus abertos para ele, meus irmãos. Isso me traz, meus irmãos, a convicção de que em tudo que eu fizer para o meu Senhor, Ele me dará a vitória. E a minha maior vitória, meus irmãos, não é aqui na terra. A minha maior vitória é lá no céu. Aleluia! O Senhor me abençoe, meus irmãos, e me dê uma casa, me dê um carro, me dê uma fazenda, ainda que o Senhor me dê muito. A minha vitória é lá no céu. O maior preço foi pago na cruz do Calvário por mim e por você, meu irmão. A nossa vitória não é aqui na terra, é no céu. A palavra de Deus vai falar, meus irmãos, lá no livro de Hebreus, na carta de Paulo aos Hebreus. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 10 vai dizer assim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é fiel. Mas o meu justo viverá pela fé. Meu Deus. E se retroceder, não me agradarei dele. Eu vou ler de novo, eu acho que você não entendeu. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Glória a Deus, aleluia. Se retroceder, não me agradarei dele. O que o Senhor colocou em suas mãos, jovens, senhores e senhoras, o que o Senhor colocou em suas mãos para fazer? O Senhor está falando essa noite. O justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. A palavra vai dizer que ele foi apedrejado até morrer. Até a morte, meus irmãos. O quanto nos sacrificamos pela obra do Senhor? A palavra de Deus vai falar lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47, que Ezequiel ele tem uma visão e ele é levado à frente do templo. E lá, meus irmãos, o anjo, com a vara de medir, mostrando para ele a água que saía do templo. E aí essa água se tornava um rio. E aí a palavra do Senhor vai falar que a água se começou no tornozelo. Olha aí, Jesus. E aí, conforme eles iam medindo, essa água ia ficando profunda. A água já estava no joelho. Aleluia. Aleluia. Conforme eles iam andando e medindo mais um pouco, a água dava na cintura. Meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem é espiritual já está em mim. Aleluia, Deus. Aleluia. E aí a palavra vai dizer que mais um pouco, quando foi levado 500 metros, já não dava mais para ficar de pé, tinha que ser a nada. Meu Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Olha essa visão, irmãos, que Ezequiel teve. Essa visão é falando para mim e para você. Deus falando para mim e para você. Me permita te levar ao fundo. Aleluia. Ao fundo do conhecimento, da graça. O Senhor quer nos usar, irmãos. Mas só que para Deus nos usar, precisamos permitir que sejamos levados até essas águas profundas. A palavra vai dizer que a própria palavra do Senhor são como muitas águas. Tudo que formos olhar na palavra do Senhor, como diz a palavra do Senhor, a palavra do Senhor é o que nos fortalece, irmãos.
A palavra do Senhor é o que nos edifica, que nos traz para perto do Senhor. Eu trabalho por internet, meus irmãos, e veja que interessante. Quando eu faço uma instalação de internet e a casa do cliente é muito grande, e eu falo assim, aonde que é o ponto onde você vai mais utilizar a internet? Aí fala, ó, é aqui na sala. Passa o maior tempo na sala. Aí, vou falar na sala. Aí eu instalo na sala e eu vou para o cliente, ó, vamos fazer agora um teste. Conecte na rede Wi-Fi. O cliente conecta na rede Wi-Fi. E aí a gente vai fazendo o trajeto mostrando os cômodos da casa. E aí eu falo, ó, essa frequência aqui é a frequência que você vai usar para conectar a rede, para navegar, para trabalhar. Para tudo que você for fazer com a internet, é essa rede. E aí a gente vai andando. Quanto mais distante do ponto principal, a rede vai ficando mais fraca. O sinal vai ficando mais fraco. E aí quando você instala na sala, você vai ali na cozinha, o sinal já está fraco. Aí quando você entra no seu quarto, está o sinal bem fraquinho, irmãos. Se você se distancia mais um pouco, você perde a conexão. E aí, meus irmãos, pense comigo a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, o que o Senhor nos deixou de mais importante, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, meus irmãos. E aí a gente começa a se distanciar do Senhor. Aí a gente começa a ficar fraco. E aí a gente começa a perder a conexão com o Senhor. Começamos a perder a intimidade com o Senhor, meus irmãos. Olha aí, Jesus. É muito fácil, irmãos. Eu tenho intimidade com meu pai que está aqui. É muito fácil eu ter intimidade com meu irmão Gabriel, que é o meu segundo líder. É muito fácil, irmãos. Mas com o Senhor a gente tem que estar constante. Porque o Senhor a gente não vê, mas a gente sente. Louvado seja Deus. E quanto mais distante, meus irmãos, do Senhor, mais a gente perde a intimidade. E a minha pergunta para os irmãos, mais uma vez, como estamos em intimidade com o Senhor? Porque para a gente fazer a obra do Senhor, precisamos ter palavra, precisamos ter oração. E com isso, meus irmãos, vem intimidade. Com isso vem o renovo. Naquele momento que você precisa do Senhor, é o momento que você fala, Senhor, eu não sou nada sem ti. É o momento que precisamos se achegar a Deus. A palavra do Senhor fala, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, essa palavra, meus irmãos, ela está nos dizendo assim, ó, venha até mim quando você estiver cansado. Mas quando você estiver bem, permaneça. Aleluia! Permaneça, porque vai chegar uma hora que o Senhor vai falar, vinde bendito meu Pai. Você vai ir para Deus não mais cansado, mas você vai receber a coroa da vida. Olha aí, Jesus! Glória a Deus! Deus do céu! Glória! Meus irmãos, a pergunta de novo é, aonde você espera a sua vitória no Senhor? Meu Deus! O Senhor é um Deus que sonda e que conhece os corações. O Senhor, Ele é terrível em fazer isso. E olhar para nós de lá de cima e fazer todo um check-up em nós. Foi Ele que nos fez, irmãos. O Senhor sabe o que falta em nós. Naqueles momentos que a gente está lá no nosso quarto e falando para Deus, Senhor, eu desisto de tudo. E o Senhor está olhando para lá. Calma. Venha até mim. Porque o Senhor, meus irmãos, Ele é assim. Ele não vai ir até você. Seria bom se o Senhor visse até nós e nos ajudasse, nos levantasse, mas Ele quer vir em você. A palavra de Deus fala que quando Adão, ele errou, ele se escondeu do Senhor. E Deus chegou no jardim e falou, Adão, onde você está? E ele estava escondido. O Senhor sabia, meus irmãos, onde ele estava. Mas ele esperou dele. Falar, Senhor, estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Meus irmãos, o que eu tenho no coração para transmitir para a igreja é, jovens,
adultos, vocês que estão ouvindo a palavra do Senhor, eu estou aqui neste momento. Meus irmãos, eu estou aqui hoje pela misericórdia do Senhor, porque um dia eu estava com a minha vida perdida, irmãos. E aqui na terra, eu falei isso ontem, aqui na terra, o mais importante para mim é a minha família, tá? A minha esposa. Aleluia! Glória a Deus! O mais importante para mim era isso. Só que, por conta do que eu fiz, por ter saído da presença do Senhor, por ter largado o amor arado, por ter se afastado e perdido essa conexão com o Senhor, Satanás estava tirando isso de mim. O mais importante, irmãos. E entenda, irmãos, que toda a bênção do Senhor, ela tem validade se você sair da casa dele, porque a bênção é do Senhor. Quando a gente recebe algo do Senhor, e aí a gente sai da presença de Deus, porque entramos com a intenção de ganhar algo de Deus, e aí a gente sabe que isso tem validade. Glória a Deus. Mas se continuarmos e perseverarmos, irmãos, lá no céu, Aleluia. não há nada, meus irmãos, que possa tirar de nós. Vai ser nós adorando ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Mas o Senhor fala, vinde a mim, para que um dia Ele fala para nós, vinde benditos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero que a igreja se preste.